Valdir Pérez, Gilmar Rinaldi, Zete, Rogério Ceni, São Sérgio do Morumbi, Suli, Zé Poy, grande Zé Poy, King, meu Deus do céu, cada goleiro maravilhoso o São Paulo Futebol Clube teve na sua história. Cada goleiro inesquecível o São Paulo teve vestindo a sua camisa número 1, né? Aquela camisa que encantava todos os nossos torcedores, vestida por esses grandes nomes da história do futebol como um todo e, logicamente, da história do nosso São Paulo, né? Dia 26 de abril, dia do goleiro. Ei, mas que maravilha, que beleza. Vamos falar um pouquinho aqui dos nossos goleiros, né? E saber também, logicamente, a opinião de vocês. Quem foi maior, Zete ou Rogério Ceni? Vai ter pesquisa aqui no YouTube também, lógico, e a opinião de vocês é muito sempre pontual e legal para a gente poder compartilhar essas ideias. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, classificado, feliz, né? E agora olhar para frente e ver os próximos desafios que a gente tem, né? Já tem uma pedreirinha aí em Curitiba no sábado, né? Depois a gente tem Tolima, depois a gente tem Porto Cabelo, depois, ei, meu Deus do céu, quanta parte. Tem o Curica lá em Itaquera, tá cheio de desafio para Dorival Sênior, né? Dorival Sênior que tem 100% de aproveitamento. Ronei, por acaso você esqueceu de falar do grande Sidão, do grande Denis, do grande Renan, que fecharam a nossa meta e foram guerreiros. Não, eles não. Ô, Bochechinha, eu não vou falar deles. Respeito a sua opinião, maravilha, que bom, vestiram a camisa do São Paulo, maravilha. Mas não dá para eu colocar nesse pódio que eu citei agora há pouco, né? Os goleiros aí que você citou e alguns outros, né? O São Paulo tem um pódio de goleiro. Como é que eu vou esquecer Valdir Pérez Arruda no meu primeiro campeonato paulista no Morumbi, na minha primeira final de Paulista, na verdade. Eu começo a ver futebol em 1973 no Morumbi, a primeira vez que eu vou no Morumbi. E depois, em 75, é a minha primeira final. Lembrando que eu tinha ido no Pacaembu assistir a primeira partida da final da Libertadores com o Independiente. Mas foi no Pacaembu e eu não tinha ido ao Morumbi ainda. O Morumbi eu vou depois, vários anos, mas numa final, eu estou dizendo. Numa final. Como é que eu ia esquecer dos pênaltis do Valdir Pérez, que o São Paulo foi campeão contra a Portuguesa? Muricy pisou na bola nesse jogo, hein? Muricy foi expulso no primeiro tempo. Irresponsável. E aí nos pênaltis, Valdir Pérez, como sempre, garantiu, né? Como é que eu vou esquecer de Valdir Pérez em 1977, do Brasileiro de 77, final em março de 78, lá no Mineirão, nos pênaltis do Valdir Pérez, na epopeia do Brasileiro. Meu Deus do céu, Mirandinha, Zé Sérgio, Estevan Soares, né? Jogadores maravilhosos aí que vestiram a nossa camisa e que estavam, né? O Estevan não nesse jogo da final, mas estavam ali presentes, né? Todos esses jogadores maravilhosos e o grande Valdir Pérez, o gigante. Como é que eu vou esquecer do Valdir Pérez da seleção brasileira que pegou 2 pênaltis de Paul Breitner, meus irmãos? Põe no YouTube aí quem não sabe dessa história e vê lá Brasil-Alemanha, lá na Alemanha, Valdir Pérez pegando 2 pênaltis de Paul Breitner, os maiores jogadores da história do futebol mundial, campeão com a Alemanha em 1974. Então, assim, não dá para esquecer esses caras, não dá para esquecer esses nomes maravilhosos, né? Como é que eu vou esquecer do King, aquele cara que fez parte do esquadrão dos anos 40? Como é que a gente vai esquecer de figuras históricas e emblemáticas como essa? José Poy, que foi senhor tudo no São Paulo, né? O Zé Poy tinha que ter uma estátua no Morumbi, o senhor tudo. Zé Poy foi campeão jogando, Zé Poy foi campeão como treinador nesse Paulista de 75, Zé Poy foi vice-campeão da Libertadores em 74, Zé Poy ajudou a construir o Morumbi, Zé Poy vendeu cadeira cativa, Zé Poy tinha o São Paulo Futebol Clube no seu coração. Como é que eu vou esquecer? Como é que eu vou esquecer São Sérgio? São Sérgio do Morumbi, aquele cara que nos deu o bi-paulista 70-71 depois de 13 anos na fila da construção do estádio. Como é que você vai esquecer São Sérgio, gigante São Sérgio, né? Depois vem outros goleiros maravilhosos, Gilmar Rinaldi, campeão brasileiro com o São Paulo Futebol Clube, também nos pênaltis de Campinas, né? Campeão paulista no time do Cilinho, Gilmar que marcou época com a camisa tricolor também,
né? E, meu Deus do céu, hein? Aí o sarrafo perde altitude. O gigante Zete. Rapaz do céu, o Zete dos pênaltis no Morumbi, na final da nossa primeira Liberta. O Zete de 2 títulos mundiais maravilhosos. O Zete de tanta coisa legal, tanta coisa importante. Título paulista, título brasileiro. Esse homem é o senhor troféu. E o Zete que estava lá encostado no Parmeira, com a perna quebrada, né? São Paulo trouxe, trabalhou, o gigante Valdir Joaquim de Moraes, que também foi goleiro, só não foi goleiro do São Paulo, mas foi treinador de goleiro do São Paulo e fez parte da comissão técnica maravilhosa do nosso querido Tele Santana, né? O São Zete que marcou época, e tem gente que fala que jogou mais que o São Rogério Ceni do Morumbi, né? Todos têm goleiro, mas só nós temos Rogério Ceni. Rapaz do céu, esse homem que vestiu a camisa única e exclusivamente do São Paulo Futebol Clube, esse homem que tem recorde de gol, esse homem que tem recorde de partidas, esse homem que tem recorde de tudo. Maravilhoso goleiro, Rogério Ceni. Aí depois do Rogério a gente vem numa seca danada. Tomara que o nosso querido São Rafael Spider, né, possa vir fazer parte aí desse panteão de grandes arqueiros da história do São Paulo. São Paulo Raiz não poderia passar em branco numa data dessa, agradecendo de coração essas figuras maravilhosas que defenderam as cores do São Paulo Futebol Clube. Tem mais alguns aí para lembrar? Claro que tem, sempre tem. Grande Toinho, que revezou com o Valdir Pérez no time do Minelli, a titularidade por algum tempo. O Tonho, vocês lembram do Tonho? Ixi, aquele goleiro que no Pacaembu, ele era 2 lances lá, ele reclamou que era 2 lances, e o cara do Grêmio meteu um gol no empate do São Paulo, que desclassificou o time, mas que teve, pela primeira vez que eu tinha visto, aplaudido de pé a saída, um time desclassificado saindo de campo, e o Pacaembu lotado, eu estava no Pacaembu, aplaudido de pé esse momento. Era o Tonho que estava lá no nosso gol, teve o Roger também, né? Teve tanto goleiro aí que vestiu a nossa camisa. O Pascoalim, que era a reserva do Sérgio nos anos 70, que coisa maravilhosa. Barbiroto, grande Barbiroto, segundo Fernando Benincasa, o goleiro mais bonito que teve no futebol. Enfim, gente, tanta história boa, tanta história maravilhosa. Pra galera que não conhece, dá uma gugada, dá uma youtubada nesses nomes aí que foram citados, para vocês saberem um pouquinho mais dessa história. Porque quanto mais histórias da nossa instituição nós sabemos, mais nós a amamos, se é que é possível, e mais a gente cria força e energia para criticar o que está acontecendo hoje no São Paulo. Para a gente nunca esquecer esse tipo de coisa, legal? Grandes goleiros, grandes figuras. Mas, Rony, você não falou do Sidão. Você já falou isso, Bochechinha. Eu não vou falar do Sidão, tá bom? Obrigado, Sidão, tamo junto. Mas eu não vou colocar o Sidão nesse grupo. Uai, motivos óbvios, razões óbvias, certo? É isso daí, gente. Vamos seguindo, continuando a falar do nosso São Paulo, agora respirando um pouco melhor, tirar os aparelhos da gente, a gente está conseguindo respirar um pouco mais. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, grande quarta-feira para todos e tamo junto.